Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte. Então, vamos dar início, com a leitura do nosso objeto de conhecimento. Vamos lá? Então, a aula 1 do objeto de conhecimento tem o seguinte: processo de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens no contexto amazônico e global. E aí nós temos, além do nosso objeto de conhecimento, nós temos o detalhamento. E o que nós temos no detalhamento? Compreensão dos processos de criação e produção artística que envolvam a participação individual, coletiva e colaborativa das juventudes. Participação em processo de produção artística que promova a interatividade dos sujeitos em diferentes mídias. Produção artísticas individuais, coletivas e colaborativas que promovam o diálogo permanente do sujeito amazônico com o mundo. Certo? Então, agora nós vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então, dentro do nosso objeto de conhecimento, nós vamos estar falando hoje sobre os projetos de arte de rua. E eu trouxe para vocês aqui justamente o muro onde traz essa pegada e que vocês já devem estar observando do que nós vamos estar falando. O que seria isso aqui? É um grafite? É uma pichação? É uma arte muralista? Então, dentro desse contexto, falando das artes contemporâneas que estão envolvendo aí o nosso mundo, que estão nos rodeando na nossa comunidade, nas nossas cidades, nos nossos municípios, nós vamos falar também sobre esses projetos de arte de rua. E o que nós temos dentro desse contexto, falando justamente sobre essa arte? Vamos ver? Então, a palavra grafite vem do latino, graffiti, plural de grafito, que significa escritas feitas com carvão ou escritas feitas em paredes. Apesar de existirem relatos de esculturas em paredes desde o Império Romano, o grafite começou a ganhar visibilidade a partir de 1968. Na época, um movimento contracultural usava muros para escrever frases e poesias na França. Continuando, eventualmente o movimento ganhou força por conta das marcas que surgiram em Nova York, pintadas por um grupo de jovens ligado ao hip hop. A expectativa era dar voz aos jovens das periferias da cidade. Assim, com o passar do tempo, o grafite foi tomando uma nova forma e se tornando uma verdadeira obra de arte, admirada em todo mundo. E o que eu quero dizer isso para vocês? Dentro desse contexto, certo? Dentro desse contexto, o que acontece? Nós estamos falando do grafite, mas ele vai tendo essa mudança. Ele era usado como uma forma de protesto, como nós vimos aí no nosso texto. Mas aí, será que continua com grafite e pichação? A mesma nomenclatura? Então vamos ver. Então, projeto de arte de rua, muitas vezes liderados por jovens artistas. Esses projetos podem envolver pinturas murais, grafites, instalações temporárias e performances urbanas. Preste atenção, projeto de arte de rua, muitas vezes liderados por jovens artistas. Esses projetos podem envolver pinturas murais, grafites, instalações temporárias e performances urbanas, todos criados em colaboração com a comunidade local. Olha aí a palavra colaboração, com a comunidade local. Então, partindo daí desse projeto de rua, nós temos que esclarecer algo. Vamos lá? Então, para começar, a gente esclarece. Grafite é a intervenção artística feita sem permissão, tá? Então, dentro, quando se fala grafite, as pessoas dizem, grafite é aquele colorido que tem um personagem, pichação são aqueles rabiscos. Não,
todo grafite ele é feito sem permissão. Isso foi mudando, né? Com o passar do tempo, as pessoas classificavam que aqueles rabiscos feitos das cores monocromáticas eram chamados de pichação. E os que tinham personagem, cores, eram grafite. E aí a nomenclatura mudou. Então diz o seguinte: grafite é a intervenção artística feita sem permissão, sem a permissão do dono, sem a permissão do poder público. Todos os projetos que você vai ver aqui são o quê? São arte urbana ou muralismo. Então, já sabemos então que agora não é mais grafite, e sim arte urbana ou muralismo. Mas para se fazer a arte urbana ou muralismo, nós temos que ter o quê? A permissão, a autorização. Quando se faz sem autorização, quando se danifica um patrimônio, quando se danifica um patrimônio público também, aí ele passa a ser vandalismo, certo? Então, continuando. Alguns projetos de arte urbana nós vamos estar apresentando agora na nossa aula para vocês conhecerem. Algumas imagens vão estar repetidas devido aos direitos autorais, não podemos colocar algumas imagens devido aos direitos autorais, certo? Então, alguns projetos de arte urbana em São Paulo, aos puristas do tempo de vanguarda grafiteira e da quebra das normas, mas também aos que preferem uma cidade cinza ao spray. Uma má notícia, iniciativa como a Prefeitura da cidade de São Paulo, que fez da 23 de maio um corredor de street art, são cada vez mais comuns. Então, quer dizer que o governo, né, se preocupou quando viu que estavam sendo danificados muitos patrimônios, e aí ele começou a utilizar o grafite, a arte muralista, para chamar a atenção, para fazer algo mais agradável para a sociedade, certo? E aí vamos lá, passando para uma outra, que diz o seguinte: alguns projetos de arte urbana, que é em São Paulo, aos puristas do tempo de aventura grafiteira, que nós falamos há pouco, foi o quê? Foi criado esse ambiente, né, que aconteceu, que nós falamos, para tirar aquela parte cinza, aquela parte mais, vamos dizer, sombria da cidade. E utilizou o quê? A arte muralista. Isso aconteceu também em alguns países. Então, como nós estamos vendo agora, do Chile à Noruega. Nós falamos anteriormente de São Paulo, não foi isso? Então, agora do Chile à Noruega, o poder público e a iniciativa privada têm desenvolvido novos conceitos, jogando o muralismo e a street art no centro de tudo. Aí nós estamos vendo duas imagens muito conhecidas, uma sempre com uma pegada muito crítica, não é verdade? Que nós acabamos de ver. E aí, dentre os projetos de arte urbana, que envolve, né, essa questão de arte urbana, nós temos o quê? Podemos destacar o que envolve o mega empresário Tony, tá? Que é a empresa envolvida na transformação do distrito de Nova York. Então, o que aconteceu? Esse distrito fica em Miami, ele resolveu comprar vários imóveis depredados no bairro, né, naquele bairro em Nova York. E o que aconteceu? De 2011, que nós vamos ver a próximo, então, para cá, de 2011 para cá, mais de 300 artistas fizeram a festa nas paredes dos imóveis comprados pela incorporadora. Estima-se que 50 mil visitantes, entre moradores e turistas, foram lá conferir o resultado, além de parar para fazer uma boquinha no polo gastronômico que surgiu naquelas bandas. O metro quadrado, naquela época, valia $40 na região em 2000, certo? Então, olha só como a questão da arte muda esse conceito. Um metro quadrado naquela cidade valia $40. Vamos ver, hoje chega a bater na casa de $300. Então, Tony levou os conhecidos que são brasileiros, né, os gêmeos, e o Nunca para trabalhar lá. Em dezembro acontece a repintura e vai ter artistas de todo o mundo. Então, o que ele fez? O mega empresário, ele teve uma visão empreendedora. Ele viu que ele tinha possibilidade de trazer o grafite, de trazer para o público uma visão diferenciada daquele ambiente. E como vocês viram, valia o quê?
valia $40 o metro quadrado. E isso tudo foi se transformando. Hoje o metro quadrado lá vale $300. Um mega empresário. Vamos lá, continuando. Temos aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos, que é uma obra de arte urbana. Está sob o nome de Filadélfia. Então, ele é o anti-grafite. O prefeito Wilson, decidiu enfrentar com tinta a epidemia de grafiteiros ilegais e pichações que varreu a cidade em 1984. O que aconteceu aqui? A questão da pichação tornou a cidade muito cinza, muito pesada, e ele percebeu e disse, espera aí, se deu certo, lá eu vou poder fazer aqui também. Eu também vou trazer a arte muralista para minha cidade e vou ver o que vai acontecer. E aqui nós temos um exemplo justamente desse grafite. Como muda o cenário, como fica agradável, porque a arte ela é agradável aos olhos. Então, além de fazer isso, ele traz a questão da estética para a cidade. Além disso, o que acontece? Os turistas, os visitantes vão movimentar também a economia. Continuando. A artista, Jane, foi contratada para fazer a ponte entre os grafiteiros e a prefeitura e transformar as intervenções fora da lei em murais bancados pelo serviço público. Então, houve uma mediadora para isso. Não aconteceu assim. Então, a prefeitura contratou uma mediadora para fazer essa ponte que estava entre a questão dos grafiteiros, não é verdade, e o Estado, e trazer para cá. E aí nós temos o quê? O mural do festival, certo? Então, esse mural do festival, ele vai trazer uma outra pegada. O que é esse festival do mural que acontece no Canadá? E para falar de arte urbana, como nós estamos vendo aí, não poderíamos deixar de comentar o mural do Festival de Montreal, criado por 2 motivos. Mais uma vez, o que é? Revitalizar o bairro de São Lourenço, então conhecido pela violência e o tráfico de drogas, e para celebrar o curto verão na fria cidade canadense. Mais uma vez, uma intervenção para beneficiar a cidade e a população, certo? Então, a partir daí, nós vamos ver o que agora? Vamos lá. Em junho do ano de 2024, acontece a 3ª edição, que já aconteceu, porque quando foi preparada a aula, então, mas em junho deste ano de 2024, acontece a 3ª edição do festival, que contará ainda com DJs de lá e de fora, de outros países, 20 artistas estão escalados para elaborar novas obras desse bairro, de São Lourenço. O mais legal é que os comerciantes locais perceberam o retorno que o projeto começou a dar, o lucro que gerou. Eles viram que não era a arte pela arte, tá? E sim, o público pode doar tinta que ficou largada na sua casa, vai lá, doa, Então isso aí vai beneficiar a questão das artes. Aí nós temos também no Rio de Janeiro o Caminho do Grafite. Quando vocês tiverem a possibilidade de conhecer o Rio de Janeiro, conheçam o Caminho do Grafite. O que tem esse Caminho do Grafite? O Caminho do Grafite do Morro dos Prazeres, dá para ver lá muito bem. O que você pode ver lá? O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã, a Baía de Guanabara, mas a comunidade achou que não era o suficiente para tornar a vista lá de cima ainda mais espetacular. Surgiu o Caminho do Grafite. Continuando. Inicialmente, timidamente pelos moradores, o projeto parece começar a mudar de figura. O grafiteiro Márcio assumiu a curadoria do projeto para cerca de 100 metros de paredes pintadas, que já chamam a atenção dos turistas estrangeiros e moradores do morro, os moradores de fora do morro. Até aqui, mais de 40 artistas deixaram suas marcas. Então, esse mural que acontece, esse corredor, que já atraiu vários turistas como cariocas, paulistas, mas também chilenos, americanos, alemães e franceses. Esses grafiteiros internacionais também já deixaram a sua marca lá nesse corredor. Então, o sucesso da empreitada. Em março começou a 2ª fase do projeto, agora com apoio financeiro de uma petrolífera francesa.
Então aí nós temos a questão desse corredor do grafite que vocês estão vendo aí, uma parte desse corredor que diz o seguinte: o grafite mudou a comunidade e a vida por lá, certo? Então, dentro desse contexto, nós podemos falar então que o grafite, esse corredor, esses murais que nós vimos, tem o quê? A arte colaborativa, porque cada um vai deixando a sua colaboração para tornar o ambiente mais agradável e também render lucros, né, para a comunidade. E aí nós vamos falar agora da arte participativa. Então, a arte participativa, o que seria a arte participativa? Vamos ver? Você já ouviu falar da arte participativa? Você já participou de algo que envolva a arte participativa? Então eu pergunto para você, você já assistiu alguma peça teatral? Mesmo na escola, você participou de uma peça teatral? Não? Vão respondendo aí. E aí, você já participou? Uma outra questão. Você já participou de alguma obra onde o público participa? Você tem a encenação, você tem o palco, você tem onde está sendo exposto, mas o público participa. Você já viu isso acontecer? Continuando. Então, dentro desse contexto, o museu é um lugar de objetos históricos ou coisas do passado? Você acha que o museu só pode guardar objetos históricos ou coisas do passado? Você acha que é isso que o museu tem? Ou será que o contexto do museu já mudou ao longo do tempo? Continuando. Mas há museus que trazem o que está acontecendo de mais recente no mundo, gente. É verdade. As coisas mais recentes que estão acontecendo no mundo da arte, existem museus que estão se adequando e apresentando isso para o público. O modo de apresentar os seus acervos, né, e as produções artísticas tem mudado. E como tem mudado. Vamos ver aqui, eu trouxe para vocês, né, justamente uma obra, tá? Pindorama. Essa obra aqui é de um artista, né, que ele faz o Walter. E ele, o que acontece? Ele colocou algumas cabaças, isso aqui é uma réplica, tá? Não é a original. E ele colocou essas cabaças e o público, ele tinha que produzir o som. E como é que ele produzia? Ele soprava nesses canos. Então, cada um do público, nessa arte colaborativa, produzia o seu som, o timbre, né, que era diferenciado. Então, dentro disso, nós vamos falar agora o conceito dessa arte participativa. Vamos lá? Então, a arte participativa é uma abordagem para fazer arte em que o público se envolve diretamente no processo criativo, permitindo que se tornem coautores, editores e observadores do trabalho. As artes participativas podem ser específicas, como artes visuais, música, teatro, ou podem ser interdisciplinares, envolvendo a colaboração em uma variedade de formas de arte. Tá? Então, aqui nós temos alguns artistas que eu trouxe para vocês. Então, Parte foi a primeira grande obra feminista da história da história. Na instalação, a artista americana homenageia 1.308 mulheres que tiveram importantes papéis ao longo da história da humanidade, muitas das quais tiveram seus nomes esquecidos, apagados ou menos valorizados em relação aos feitos masculinos. Uma verdadeira história simbólica das mulheres na civilização. Este banquete foi apresentado pela primeira vez em 1979, em uma mesa com 39 lugares com formato de triângulo equilátero, os 3 lados iguais, o que representa a igualdade em torno da mesa, diferente, por exemplo, das mesas medievais, onde o status era representado pelo lugar em que cada um se sentava. Em cada lado do triângulo são posicionados 13 lugares, o que também faz referência a um dos banquetes mais celebrados da história, onde apenas 13 homens foram convidados, que é a Santa Ceia. Aqui eu trouxe a imagem para vocês, tá? Dessa instalação que foi feita, vocês estão vendo aí essa instalação. Então é um triângulo equilátero, onde ela faz uma homenagem a essas mulheres que não foram, vamos dizer, tão valorizadas na história, mas que tiveram papel importantíssimo.
Então, esse tipo de arte, tá, tem suas origens nas vanguardas do século XX. No final do século de 1990, os conceitos de participação têm se expandido por uma nova geração de artistas conhecidos sob o título de arte relacional ou estética relacional. O que é uma estética relacional? Ela baseia-se em uma construção poética centrada nas relações humanas e sociais e geralmente é pensado fora do ambiente das instituições artísticas. Trouxe aqui para vocês um exemplo, né, dessa arte relacional, vamos ver, que é justamente aqui, ó. Ele foi instalado não em um museu, mas em uma galeria de comércio, onde o público também pode participar, ele pode interagir. E aí, dentro dessa arte colaborativa, nós podemos também falar de produção de filmes colaborativos, certo? E o que seria isso? Jovens podem se reunir para criar curta-metragens, documentários ou vídeos musicais que abordam questões relevantes para eles, trabalhando junto em todas as etapas do processo, desde a concepção do roteiro até a edição de filmes. Um exemplo interessante de filme colaborativo, que nós vamos ver, tá? Então, nós temos neste filme 5 cineastas independentes criaram uma obra coletiva, seguindo um formato conhecido como Exquisites, né, que cadáver esquisito, onde cada um contribuiu com uma parte da história sem saber o que os outros tinham feito. O resultado foi uma narrativa única e surpreendente, que reflete a diversidade, estilos e perspectivas dos cineastas envolvidos. Continuando, esse tipo de projeto destaca a criatividade coletiva e improvisação, resultando em um único e muitas vezes imprevisíveis. Tá? Aqui nós temos alguns eventos culturais. Tá? Então, esses eventos culturais, eles envolvem o quê? Música, arte, cultura, oferece oportunidade para jovens artistas exibirem seus talentos individuais ou colaborem com performances coletivas, além de proporcionar um espaço para a participação do público, certo? Aqui nós temos o Carnaval de Olinda, certo? Uma das importantes celebrações brasileiras. O Carnaval é unanimidade quando animação e alegria, mas é comemorado de diferentes formas ao redor do Brasil. Normalmente, entre fevereiro e março, o Carnaval de Olinda, por exemplo, é uma das festas mais tradicionais do país. Então, aqui nós temos o Carnaval de Olinda, mas também nós temos o Bumba Meu Boi, que está lá no Maranhão, na região norte e nordeste do Brasil. As festas do Bumba Meu Boi têm muita popularidade. No meio do ano, entre os meses de junho e julho, uma mistura de dança, música, teatro, arte, crenças e performance ganham vida nesta grande celebração folclórica cultural. No Maranhão, o Bumba Meu Boi foi conhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, certo? Aqui nós temos uma imagem do Bumba Meu Boi, tá? Aqui nós trouxe para vocês justamente essa imagem do Bumba Meu Boi, certo? Então aqui vocês estão vendo o Bumba Meu Boi. Mas falando sobre o Bumba Meu Boi, nós temos também o Boi Bumbá. Vamos ver? Então, o Festival Folclórico de Parintins, né, é um evento cultural e folclórico que acontece anualmente na cidade de Parintins, no Amazonas, mês de junho, realiza desde o ano 1960. A festa é conhecida pela competição entre 2 grupos que nós conhecemos, o Garantido Vermelho e o Caprichoso Azul e Branco, certo? Então, dentro dessa cultura, nós trouxemos aqui para vocês justamente essa questão do festival. Nós temos aqui o Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá, o Garantido e o Caprichoso, certo? Aí, passando disso, nós temos o quê? Projetos de arte comunitária. O que é isso? Iniciativa de arte comunitária liderada por jovens, podem incluir murais comunitários, jardins urbanos, instalações de arte pública, eventos de arte na rua que visam fortalecer os laços sociais e promover o engajamento cívico. Mas nisso também nós temos o quê? As plataformas digitais colaborativas. E aí eu apresento para vocês algumas dessas plataformas que são o quê? Ferramentas de colaboração, né, online,
tá? Que são softwares que usam a tecnologia de computação em nuvem, videoconferência, telefonia móvel, entre outras, para promover uma comunicação instantânea, segura e confiável entre funcionários de empresa e fornecedores. O objetivo é oferecer mais eficiência e produtividade às organizações. O que é importante nisso? É importante lembrar que estas ferramentas também podem ser usadas por qualquer pessoa sem objetivos profissionais. Neste caso, entre usos podem ser dados para ela, é possível citar o que nós podemos, nesse caso, nesses casos, entre os usos que podem ser dados a elas, é possível citar o quê? Troca de informações, organização pessoal, facilitação para pesquisa, estudo e para ajudar professores a disponibilizarem materiais aos seus alunos em ambientes acadêmicos, certo? Que acontece muito aqui na nossa metodologia. Então, conheça, né? Vamos conhecer algumas dessas plataformas, né, populares. Vamos ver? Então, aqui nós temos algumas que nós podemos mostrar para vocês, que daqui aparecendo para vocês, né, os itens. Vamos começar pelo kit de ferramentas colaborativas para conhecimento da internet, o G Suite. Vamos lá? Nós temos o Trello, né, que já se consagrou como uma das plataformas produtivas mais utilizadas no mundo dos negócios. Continuando, e aí nós temos o Zoom, que pode ser feito teleconferências e etc. Nós temos a Microsoft também, né, que também podem utilizar essas ferramentas como colaborativas para conversar e etc. Nós temos Slack, né, os Slack, tá? Aqui que estou mostrando para vocês também, que ela pode ser uma ferramenta muito importante. Conhecendo outras, vamos lá, Moodle, como a Asana e a Basecamp, tá? Então, o que é uma plataforma colaborativa? Vamos ver? Dentro dessas questões, nós temos o que é uma plataforma colaborativa, que foi justamente isso que aconteceu. Nós falamos sobre isso, que é o quê? Trabalham juntos o tempo todo, né? Então, essa troca de experiência que vai acontecer, de criar texto, de criar imagem, de trabalhar, o próprio trabalho mesmo, você coloca lá na plataforma, você não pode se reunir no mesmo momento, mas você pode o quê? Você pode deixar o seu trabalho lá e, de repente, o outro vai em outro momento, vai lá, acrescenta mais alguma coisa. Você pode fazer uma videoconferência, como nós colocamos também aqui na plataforma, o nosso material, quando você não consegue assistir a aula ao tempo, né, real, você pode lá ter esse recurso de rever a aula, de pegar um material, dependendo da internet também. Então, tudo isso são essas plataformas colaborativas que facilitam a vida, mas a arte também ela vai se apropriar. Ela vai pegar, né, ela vai trazer esse momento da tecnologia, do uso da tecnologia, para também trabalhar e expor as suas ideias. E também tem essa arte participativa que nós vimos, aonde o público ele pode tocar, ele pode se movimentar entre as instalações, entre o objeto de criação e até mesmo modificar. Porque, às vezes, essa é a proposta do próprio artista. O artista tem esse tempo, o artista ele pode fazer isso. A intenção dele é que o artista participe, como nós colocamos no começo. Você já participou de uma peça teatral? Você já assistiu uma peça onde o público participava, interagia com o artista? Porque, antigamente, as peças teatrais, o público ficava sentado lá, os atores dentro de um cenário, de um palco, encenavam e o público era apenas o espectador. Hoje existem peças teatrais, existem apresentações, encenações, onde o público é convidado. Não só no teatro, mas na dança, nas exposições, o público é convidado a participar, certo? E aí, quando nós falamos também dessa criação, dessa colaboração, dessa interação, né? Vimos também essa questão de como o grafite ele vai estar presente, a arte muralista. Nós fizemos essa diferenciação no começo da nossa aula da arte muralista, não é verdade? E o grafite, a pichação, quando é autorizado, quando não é autorizado. E nós temos todos esses recursos que possam
colaborar com a nossa criação. E o conhecer faz com que nós possamos estar, né, dentro desse momento que o mundo passa, que é a tecnologia, que nós falamos tantos aqui, e que está aí o mundo contemporâneo vivendo esse momento.